Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e você está aí e eu estou aqui. E hoje a gente vai estar aqui participando de mais uma aula do componente curricular Língua Portuguesa. A nossa aula de hoje, gente, é sobre leitura e interpretação de texto. Mas, professora, para a gente ler e entender, a gente tem que estar num espaço tranquilo. Então, aí você na sua casa, senta no sofá, coloca umas almofadas no chão, olha bem para a televisão para você poder acompanhar a leitura junto com a professora. Vem comigo bem tranquilo para você entender e querer ler, né? Terceiro ano aí já está aprendendo a ler direitinho, já consegue interpretar os textos, mas para isso você tem que estar tranquilo, sem muito barulho. Tem um irmãozinho correndo aí do seu lado? Chama o irmão, fala para ele sentar com você, para ver história, porque é uma história muito legal, tá bom? Vem comigo para a gente ver a leitura. O título do nosso texto é João, preste atenção, da autora Patrícia Engel, ilustrado por Edu. Então, a gente vai estar lendo esse texto bem tranquilo para vocês aprenderem, tá bom? Olá, meu nome é João e eu já completei 9 anos. Sabe, estou tão contente hoje, mas tão contente que vou dar até um grito. Oba! Passei de ano e melhor, com notas muito boas. Isso não é uma maravilha? Finalmente, as pessoas começaram a me compreender. Eu estou super, hiper, triper feliz. Tão feliz que vou até contar a minha história para você. Pois bem, até o semestre passado, ou melhor, até as férias, eu detestava ir para a escola. Era um sem fim de lições para fazer, frases a serem completadas, caligrafia, palavras cruzadas. E eu era o único da classe que não conseguia fazer nada direito. Não sei porquê, mas as letras faziam uma confusão tão grande na minha cabeça que eu preferia nem olhar para elas. E se eu tinha de ler em voz alta, então era horrível. Eu morria de vergonha. Tinha certeza que os meus amigos estavam todos olhando para mim, achando que eu era um burro. Sabe, uma vez a minha professora organizou uma gincana de quebra-cabeças. Tive vontade de sair correndo, pois aquelas pecinhas amontoadas, coloridas, não faziam nenhum sentido para mim. Mas, como eu não podia fugir, fiquei lá e consegui o último lugar na gincana. Fiquei arrasado. Mas isso durou só até as férias, até eu conhecer a tia Paula, uma amiga da minha mãe. Elas devem ter conversado muito sobre a minha vida na escola, pois a tia Paula me chamou para uma conversinha e depois para mais uma. Eu disse a ela que eu me esforçava muito nas minhas lições, mas que as coisas pareciam ficar cada vez mais complicadas e que eu ficava muito triste com isso, pois não tinha nada mais chato do que ser conhecido como o pior aluno da classe. Então, a tia Paula me explicou que ela era uma psicóloga, uma pessoa especial que, com outros profissionais, consegue entender a razão de muitas coisas, até a razão pela qual eu não me dava bem na escola. A tia Paula me contou que ela mesma, sendo pessoa, gente grande, né, ainda estudava. E você sabe o quê? Crianças com distúrbios, com dificuldades de aprendizagem, assim como eu. Ela estudava dislexia. E sabe o que mais? Quando começaram as aulas, a tia Paula e a minha mãe foram até a escola conversar com a minha professora para explicar que eu poderia ser dislexo e dizer que talvez eu tivesse esse tal distúrbio. Desde então, minha vida mudou. A professora procurou saber mais sobre dislexia
e aprendeu diversas coisas, como me explicar tudo passo a passo, dividir as minhas lições em partes, deixar que eu faça minhas provas e testes oralmente e muito mais. Bem, as coisas mudaram lá em casa também, pois os meus pais começaram a me ajudar de maneira certa. Eles têm lido muito para mim, além de me encorajar a ler livros curtos, mas muito interessantes. Como os resultados melhoraram muito, eu até me tornei o assistente do terceiro ano, que fez super bem para mim. Afinal, pude mostrar aos meus amigos que também sou capaz. Assim como João, inúmeras outras crianças com um bom nível intelectual são incapazes de utilizar adequadamente alguns instrumentos básicos de comunicação, como a leitura, a escrita, a interpretação de textos ou o aprendizado da segunda língua, sendo muitas vezes totalmente desmotivadas pelo baixo desempenho na vida escolar. Essas crianças merecem ser encorajadas a sentir que são capazes e, para isso, nada melhor do que o apoio, amizade, carinho e amor, que precisa vir de todos que a cercam, dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus professores e, principalmente, dos seus pais. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem de origem neurológica que tem sido estudada por diversos profissionais como psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos e neurologistas, com o intuito de proporcionar tratamento cada vez mais adequado, não só para crianças, mas para os adultos também. Todas essas pessoas devem ser orientadas pelo profissional que acompanha o disléxico. E aí, crianças, deu para entender um pouco da nossa leitura, do nosso texto? João, preste atenção. Sabe por que tem esse título? João era muito inquieto na sala, não conseguia entender muito bem as letrinhas, não conseguia prestar atenção no que a professora estava explicando e quando chegava em casa, não conseguia fazer o dever. Então a mãe dele ficava, João, preste atenção, João, preste atenção. Mas com o passar do texto, a gente foi perceber que a mãe dele teve o cuidado de levar, conversando ali com a amiga dela, Paula, que é psicóloga, percebeu que o João tinha dislexia. Ou seja, não é que ele não queria fazer o dever ou ele não prestava atenção na professora. Ele simplesmente não conseguia, porque ele tinha esse distúrbio, E a professora, então, ouvindo a psicóloga, ouvindo a mãe, conseguiu realizar atividades e facilitar o aprendizado desse aluno. Então, crianças, se você está em casa, não está conseguindo entender o que a professora está falando, a mamãe senta, tenta te explicar, mostra para a mamãe e para o papai esse texto, leia com a mamãe e o papai o texto, quem sabe, você pode ser um disléxico e nem sabe, para poder procurar o tratamento e fazer um acompanhamento e aprender junto com seus colegas. Não é legal? Você viu a felicidade do João quando ele conseguiu ser o assistente do terceiro ano? Você, quando voltar às aulas, vai ser meu assistente da sala, hein? Vamos estudar muito. Agora a gente vai estar fazendo a interpretação desse texto que a gente acabou de ler, tá bom? Para estar respondendo direitinho, se você conseguiu compreender tudo que estava falando no texto. Entendendo bem o texto do livro. Aqui, primeiro, a professora selecionou algumas palavras diferentes que tinham no texto. Então, a gente pesquisou no dicionário o que significam essas palavras para você poder entender. Quando o João fala assim, estou super, hiper, triper feliz, que ele estava muito feliz porque ele estava conseguindo aprender junto com os coleguinhas. O que significa isso? Felicidade imensa, uma grande felicidade. Depois lá, quando a professora fez a gincana do quebra-cabeça, aquele monte de peças amontoadas. O que quer dizer essa palavra amontoadas, Empilhadas, misturadas, são muitas pecinhas juntas. Distúrbio, a gente leu isso também no texto, Que o João é disléxico e dislexia é um distúrbio neurológico, Então a palavra distúrbio é alteração, confusão. Ficava uma confusão na cabeça dele, ele não conseguia aprender.
Aqui a gente tem o significado também de dislexia, que é o distúrbio que a gente descobriu no texto que o João tem. Traz confusão na leitura, troca de letras, dificuldade fonológica. Ou seja, ele não conseguia nem expressar o que ele queria direito, falar corretamente. Teste oral. Depois que a psicóloga foi na escola com a mamãe, falou com a professora o que o João tinha, a professora procurou meios de ensinar ele de uma forma que ele aprendesse. E uma dessas formas foi o teste oral. Esse teste, espera aí só um minutinho que eu vou selecionar aqui para vocês. Aqui, ó, teste oral. Quem aí já fez na escola ditado, por exemplo? A professora fala assim, água. Aí você vai escrever no caderno, né? Batata. Você vai escrever no seu caderno. O teste oral é isso, a professora falar com o João o que ele tinha que fazer, às vezes falar uma prova para ele, ler devagarzinho para ele, ele conseguia acompanhar o aprendizado. Encorajar. Olha que palavra diferente. Encorajar é a mesma coisa que estimular, incentivar. Então, incentiva aí, queira aprender, vamos ser corajosos, porque o terceiro ano está aí, você no ano que vem, ó, quarta série, hein? Vai ficar grande lá, mas tem que aprender junto com a gente. Agora vamos interpretar aqui o texto, ó, na questão número 1. Qual o nome do nosso personagem e qual é a sua idade? Tá bem lá no comecinho, quando o João se apresenta no texto. Ele, né, João, e ele tem 9 anos. A maioria de vocês aí tem 9. Alguns já estão fazendo 10, não é isso mesmo? Terceiro ano é essa idade. João sempre foi tão feliz? Justifique a sua resposta. Não, né, gente? No início ele era muito triste, porque ele tinha muita dificuldade na escola. Quais os profissionais que nos auxiliam a entender a razão de muitas coisas? Olha, tem vários profissionais, gente, é muito importante isso aí, vocês aprender que tem muita gente dentro da escola, fora da escola, para estar te ajudando a aprender mesmo, a entender o que a professora está falando. No texto ele fala alguns, ó, o psicólogo, né, o fonoaudiólogo, a terapeuta ocupacional e o professor, que a gente está aqui para te ensinar. Qual foi o papel do João nessa conquista? Ele não desistiu, fez tudo o que foi instruído. Ou seja, depois que ele entendeu que ele era uma criança disléxica, ele aprendeu como que ele podia aprender mais na escola, né? Tanto a mamãe em casa ajudando, a professora na escola e ele indo nas consultas também com a psicopedagoga, aprendendo e compreendendo o que ele tinha e como ele podia melhorar isso. Vamos ajudar o João a colocar as palavras na ordem correta. Olha, outra atividade muito legal. Aqui ela está separada por sílabas. Aqui nessa primeira palavra a gente tem a sílaba K, na, Jim. Que palavra que a gente pode formar com essas sílabas? Aqui está embaralhada. Está igual o João quando ele via antes. Como é que ele consegue organizar? Vai ficar a palavra gincana. Muito bem. Nessa outra palavra aqui a gente tem as sílabas, ó, lhá, vi, ma, ra. Ó, a professora falando as sílabas já quase ficou a palavra. Qual é a palavra? Maravilha. Isso mesmo. Vai anotando aí no seu caderno, hein, para você poder desenvolver o hábito de escrita. É muito importante. Olha aqui as sílabas dessa palavra, ó, gra, li, ca, fi, a. Que palavra será essa? Grande, hein, professora, essa palavra? É caligrafia. Muito bem. Olha a outra aqui, a gente tem to, ri, is. Tá vendo aqui que tem um acentinho no O? Então, é a palavra história, que vocês acabaram de ler comigo, uma história muito legal do João. Preste atenção. São, né, aqui a gente tem a sílaba são, com, fu. Que palavra será essa? Confusão. Muito bem. Aqui a gente tem a sílaba nha, ver, go. Ixi, o que será? É o que o João tinha muito dos colegas, porque ele não conseguia entender. Vergonha.
Ai, deve ser muito ruim, né? Você tá lá, todo mundo aprendendo, tirando nota 10 na prova e você tristinho porque você não conseguiu entender. É muito triste, a gente fica com vergonha. E aqui a gente tem a sílaba tem com T. Que palavra que é essa? Contente, que foi o jeito que o João ficou depois que ele entendeu o distúrbio que ele tinha, resolveu se consultar, a mãe dele ajudando, a escola ajudando, a professora desenvolvendo atividades, né, que eram adaptadas para ele poder aprender, e ficou tudo bem e o João ficou contente. Agora, crianças, a gente vai para outra atividade. Vamos separar as palavras usando um traço na cor vermelha. Olha bem esse texto aí na casa de vocês. Você está vendo aí que ele está todo juntinho, todo aglutinado? Porque a criança disléxica, ela acaba vendo o texto dessa maneira. Então, para a gente poder auxiliar, né, para o João poder entender e aprender a leitura correta do texto, a gente vai estar separando cada palavrinha para ficar direitinho, fazer a desaglutinação desse texto. Então, aqui tem, né? A casinha da vovó. Cercadinha, outra palavra, ó, de cipó. O café está demorando. Aqui tem uma palavra só. Com certeza não tem pó. Olha aqui, tudo separadinho. Agora vamos ver como que é esse texto todo certinho, com a leitura correta? Olha aqui, observa, ó. É uma parlenda esse texto. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando. Com certeza não tem pó. Viu que legal? É muito importante, gente, a gente conseguir separar bem as palavras. Até você mesmo, quando vai escrever no seu caderno, não fazer tudo muito juntinho, porque na hora da professora ler, ela não vai conseguir identificar qual palavrinha que é aquela. Você dá um espacinho, né, de uma palavra para outra, para a gente poder entender o texto. Aqui tem, ó, aqui já é a união, ó. Vamos unir as sílabas das palavras, formando a parlenda corretamente. Na outra atividade, elas estavam todas juntinhas, grudadinhas. Nessa aqui, elas já estão separadas. A gente vai ver quais são as sílabas que compõem uma com a outra para formar as palavras e entender esse texto. Ó, fui, aqui já está juntinho, ó. Passar na pinguelinha. Chinelinho caiu, ó, junto, do pé. Os peixinhos reclamaram. Uma palavrinha só aqui, olha que grandona. Que cheirinho de chulé. Viu? A gente conseguiu aqui unir as palavras com as sílabas corretas e fazer certinho. Vamos ver como é que é esse texto todo completo de forma certa? Observa, ó. Fui passar na pinguelinha. Chinelinho caiu do pé. Os peixinhos reclamaram. Que cheirinho de chulé! Quem é aí que tá com chulé em casa? Pega no pé. Ai, meu Deus, vamos lavar o pezinho, né? Fica tudo cheiroso, ninguém merece chulé. Ai, que pena, nossa aula acabou, professora. E aí, vocês conseguiram aprender? A leitura não foi legal? A gente leu bem devagarzinho, né? Para todo mundo conseguir entender as palavras, todo mundo conseguir entender o texto. Foi muito bacana a aula de português hoje. Interpretar o texto também foi legal. Você conheceu várias palavras novas, né? Você conheceu um pouco sobre o distúrbio da dislexia, que muitas crianças têm e nem sabem que tem, né? Às vezes o papai e a mamãe acham que a criança está com preguiça, não quer aprender, né? Na escola, os amiguinhos acham que a criança é burra. Isso é muito feio, né? A gente chamar o coleguinha de burro. Então, gente, paciência, vamos procurar ouvir aquela criança, entender o que passa na cabeça dela e respeitar. Se você tiver um colega na escola que tem dislexia, vamos ter paciência, explica para ele o dever que a professora falou, vamos devagarzinho, vamos todo mundo se ajudar
todo mundo aprender e todo mundo ser o melhor aluno da turma, porque isso é muito legal, tá? E ó, nossa aula vai ficando por aqui. Não esqueça, gente, é muito importante de acessar a nossa plataforma SMED GV. E agora está muito mais fácil. Pega aí a câmera do seu celular e aponta para essa imagem aqui, ó, que está no canto da tela. Ou acesse as nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, tá bom? Lá tem todas as nossas aulas. Você pode assistir 1, 2, 3, quantas vezes você quiser para você entender e fazer as atividades da plataforma. Ó, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima aula.